Tarde e sejam todos muito bem-vindos ao Prosa Psicanalítica e Versões. E hoje nós temos o tema de abuso sexual entre a palavra e a lei. E os nossos convidados de hoje é o doutor Simão, deixa eu só virar a tela aqui, então, o doutor Simão Baran Júnior, promotor regional de segurança pública em Chapecó, mestre pela FGV São Paulo. E também a doutora Nádia Terezinha Patucci, psicanalista, membro clínico e vice-presidente da Escola de Estudos Psicanalíticos. Então, desejamos que a gente tenha um bom trabalho, uma boa tarde com um tema tão importante e relevante nos nossos momentos. Então, convidamos, então, o doutor Mário Fly, presidente da Escola de Estudos Psicanalíticos, para fazer a abertura do nosso prosa de hoje. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Simão. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Lia e todos os presentes. Eu gostaria de, brevemente, dando boas-vindas a todos os que estão aí presentes, em presencial, e os demais que estão conectados. Sabemos todos a relevância do tema, né? A entrada de uma criança no campo do sexual, né? É algo muito específico e sabemos as consequências quando esse ingresso neste campo, quando ele é feito, quando ele acontece de modo inadequado. E essa inadequação passa a ter um nome que alcança a esfera jurídica, abuso, violência, etc. Por que isso cai no campo da justiça, né? Sob o braço da lei? Justamente a inadequação entre o momento que a criança está, né, no processo de se haver com essa dimensão tão fundamental para todo ser humano, que é a sexualidade, né? Quando isso é feito de um modo que não está em acordo com todas as etapas, com todos os momentos fundamentais de se haver com isso. Nós sabemos que a criança se defronta basicamente com dois temas complexos, né, que requer todo esse processo, que é justamente a sexualidade e o enigma da morte, né? Então, o processo, o modo como isso se dá, é fundamental para toda a vida de um sujeito, né? O que fazer quando isso se dá de um modo que não é próprio ao processo que se sabe que é importante que aconteça com uma criança, né? As consequências são muito, muito complexas, né? Causando
efeitos ao longo da vida, né? Esses efeitos, bem, há o que fazer, né? Justamente, Freud vai topar com isso e vai criar formas, que justamente é a clínica psicanalítica, de ajudar a um sujeito que sofreu a entrada no sexual de modo não adequado, com todas as formas que isso pode ter, a psicanálise poderá ajudar o sujeito a se haver com isso, né? A poder, enfim, viver melhor com isso que tem uma dimensão traumática, né? Os traumas na vida, né? Eles são basicamente de duas ordens. Há um trauma que é próprio da nossa estrutura humana, né? Esse trauma se chama como se dá a nossa humanização, ou seja, se defrontar com o outro e com a linguagem. Isso tem uma dimensão traumática, porque implica uma perda, né, da onipotência que o bebê, que a criança, carrega de saída. E aos traumas contingentes, né? Um abuso sexual, um abuso de outras formas para uma criança, é um trauma contingente, ou seja, ele poderia não ter acontecido. E isso já é outra perspectiva importante, né? Como ter medidas, isso são medidas justamente a nível do Estado, por exemplo, e todos os seus organismos, como criar condições para que esse trauma contingente não aconteça, né? Bom, eu quero parabenizar os organizadores e, em especial, também este projeto desenvolvido em Chapecó, né? Da parceria entre o Ministério Público e a Escola de Estudos Psicanalíticos, no seu serviço, esse projeto de atendimento das vítimas de violência, que não são só as crianças, né? E não é só a violência sexual, né? Bem, almejo um bom debate a todos. Obrigado. Obrigada, Mário, pelas tuas palavras. Então, neste momento, passamos a palavra para o doutor Simão e para a doutora Nádia. Com vocês a palavra e bom trabalho para nós. Vamos cair, né? Isso. Então, boa tarde a todos e todas presentes. Também boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo online. Temos já 25 pessoas participando.
Para mim é uma honra muito grande estar em um evento que nem esse. Eu quero aprender bastante, quero jogar alguns dados, mas depois eu quero mais ouvir, com certeza. Tá? Então, agradecer, né, o Mário Flag, pela parceria com a escola, todos os trabalhos, né, que nós conhecemos desde uma vez, também todos os Lia, Nádia, todos os demais aí, integrantes, né, da escola, analíticos, todos presentes. Eu acho que porque explicar um pouquinho o que é essa parceria que nós temos ali no Ministério Público com a escola, né? Tem um evento ali da Câmara de Vereadores, a gente acabou se conhecendo, né, eu, Nádia. Promoção do GAPA, né? Na época. Sobre eu tive uma fala sobre dados, né, o trabalho que eu tenho na Promotoria de Segurança Pública, com foco ali também da violência contra a mulher, né, uma questão muito presente aqui no Oeste, e disso eu surgiu o interesse e concretizou o que nós temos hoje, né? Então, a Escola de Forma Voluntária, né, bem brilhante, chama Gabaritados, tem feito um trabalho voluntariado de serviço de atendimento às vítimas de crimes, né, em geral, aí, crimes, vítimas sexuais e, em geral, adolescentes, de atendimento analítico, né, de individual e da duração que for necessário, né, porque isso a gente tem uma demanda, né, que nós temos ainda a ser suprida, né, pelo Estado, infelizmente, precisa reconhecer, né? Então, ali temos, né, 5 profissionais muito se dedicam um tempo, né, voluntariado, e com isso conseguem prestar um serviço de qualidade a essas vítimas, né, para que elas consigam, né, com as técnicas, né, próprias da profissão, com esse técnico de vocês, né, superar, não tem jeito de superar, mas talvez conseguir lidar melhor com esses traumas e como vai seguir a vida, né? Então, isso tem sido aí, isso nos aproximou, né? Então, daqui também vem essa ideia do evento de hoje, né? E que aí, o que eu tenho feito, talvez, na minha promotoria, que é uma promotoria é única no Brasil, um piloto, né? Porque é uma promotoria de segurança pública que não é o trabalho clássico, né? Até para quem é leigo, né? Talvez não entende muito, mas o Ministério Público tem ali a função mais tradicional, né, de fazer a apuração criminal. Então, vem um registro de boletim, vamos dizer aqui, né, um abuso sexual. Vai para a delegacia, vai ser a investigação pela Polícia Civil, e depois nos remete lá o inquérito policial para avaliação. Tem os elementos, depende da denúncia, que a gente chama de denúncia criminal, nome técnico da peça, para que isso seja levado a julgamento, testemunhas, defesa, até uma sentença, avaliar se é culpado ou inocente. Então, esse trabalho criminal clássico, e a minha promotoria não tem isso. Consegue pensar sobre isso tudo de uma forma ampla, então pensar em vários aspectos de prevenção, melhorar a prevenção, atendendo a vítima, que nem esse trabalho, a parceria com a escola, além de atender ali os condenados, para tentar responsabilizar, né? E uma coisa que eu tenho feito, acho que é o meu carro-chefe, é um trabalho de elaborar um banco de dados, que a gente tem uma quantidade muito grande no Brasil de dados, né, para entender a segurança pública e a violência e também o funcionamento do sistema de justiça criminal, né? Então, isso é uma opacidade muito grande. Não tem transparência nessa área, apesar de ter dados nos sistemas ali internos, né? A gente vai olhar aí países, como Estados Unidos, Japão, Europa, né, eles têm aí dados disponíveis há mais de 100 anos, de séries históricas longas e completas e profundas, e nós aqui, né, não conseguimos quase nada, né? E com isso a gente não faz uma discussão qualificada, né? E com isso a gente, então, o que eu tenho aqui, então, hoje em Chapecó, painéis já divulgados em funcionamento, com dados sobre homicídios, roubos e abusos sexuais. E com isso, então, já da população, inclusive, depois a gente vai passar o link, né, para todos os interessados, seja online ou presencial, né? E com isso a gente consegue ter um panorama melhor, né, do que está acontecendo na cidade, e com isso a gente pensar, né, políticas públicas e respostas que sejam adequadas à nossa realidade. Tá? Então, assim, para o contexto um pouquinho, né, que minha expertise talvez seja mais na parte de dados, né? O que é o contexto, né, do abuso sexual em Chapecó ou do Oeste catarinense, né? Nós temos ali se a gente fizer a comparação, né, o registro dos números mais elevados desses casos,
Isso em todas as áreas, não é só do abuso sexual. Começar feminicídio, né? Se a gente contar os feminicídios, que para os estatísticos é um crime melhor de referenciar, porque quase não tem números ocultos, né? No cifra negra, né? Que é uma questão muito presente no abuso sexual. Né? Então, tem uma subnotificação muito grande dos casos de abuso, que muitas vezes não chegam, né, para a polícia, para a justiça. Isso não é como aqui no Brasil, no mundo todo isso. Né? Isso também é uma das dificuldades, né, de se trabalhar esse tema, isso é natural desse crime. Mas no feminicídio não tem isso, e nós temos os maiores taxas de feminicídio, né, do Estado. Chapecó, região oeste, também, em segundo lugar, vem a Lages, né, então a gente pode pensar em fatores culturais, mas também crimes, no geral, violência doméstica, ameaças, lesões corporais, também a região oeste estaria em primeiro lugar, e também a questão do abuso sexual. E no abuso sexual tem uma questão interessante, que é um relatório, talvez vocês devem ter visto, que Chapecó ficou na 8ª posição em um ranking nacional de registros, de taxa de registros, né, de abusos sexuais. Mas aí acho que tem que fazer uma ponderação, porque aí uma comparação nacional de um crime que tem uma subnotificação muito grande, ela é um pouco complicada, porque você tem sistema de justiça com capacidade diferente, redes de proteção muito diversas. O Brasil é um país muito diverso, então, né, Santa Catarina é estado aí com melhores indicadores, então, melhores redes de proteção, sistema de justiça funcionando, né, com condições menos piores do que os lugares. Tá? E outros estados você vê que são, né, nitidamente uma desigualdade socioeconômica se reflete também na desigualdade no funcionamento das instituições. Tá? Então, comparar instituições que funcionam em níveis diferentes é muito difícil. Então, eu diria que comparar nacionalmente Chapecó seria inadequado. Então, o ranking nacional de abusos sexuais é bobagem, não funciona, porque a gente não tem como comparar níveis bem diferentes. Né? Mas agora, dentro do Estado, a gente consegue fazer isso porque o Estado tem uma certa unidade maior. E aí, Chapecó aparece também como em questões de abuso sexual como um registro maior. Né? Então, talvez até aqui... Maior do Estado. Maior do Estado. Repetindo, né, o maior número de feminicídios e violências no geral. Né? Então, esse é até um ponto para tu nos guiar um pouquinho, porque certamente tem questões, né, culturais, sociais, né, machismo, né, associadas a isso, né, para a gente entender esses números maiores. Né? Mas também, assim, como tem essa questão da subnotificação, né, muito grande, natural pela vítima, tem uma dificuldade, às vezes, pela idade, né, por medo, várias questões, né, de não querer se expor. Né? Então, às vezes, também uma taxa de registro maior, né, não quer significar necessariamente que aqui esteja acontecendo mais fatos concretamente de abuso. Também pode estar associado, talvez, e talvez seja uma hipótese bem forte, de nós termos uma rede de proteção maior. Só pensar, pensar uma cidade interior lá da Amazônia, e você vai ver os números de registros tão baixos. Não me parece que tem um registro fidedigno. Né? E a gente conseguiria, talvez, pensar que aqui que tem talvez uma rede de proteção maior, uma situação forte de várias instituições, a primeira sociedade civil atuando já nesse tema, certamente de você ter isso como um reflexo de uma atuação mais forte das instituições. Mais denúncia. E aí mais casos chegam para apuração da polícia e depois da justiça. E aí, seguindo o meu trabalho ali de dados, que talvez seja uma questão que talvez inédita até em termos de país, de Brasil, porque eu não acho isso disponível regularmente para outras cidades e comarcas, é que eu meio que casei, né, unifiquei uma base de dados policial, que até alguma coisa já é divulgada por ONG, como Fórum de Segurança Pública, né, divulgou um relatório agora há pouco tempo, né, violência contra a mulher, mas eu unifiquei essa base de dados policial com a base de dados judicial. Então, agora, para esses crimes, né, que nós temos aqui de homicídios, roubos e abuso sexual, para Chapecó, a gente consegue saber o que esses registros, o que acontece com eles. É uma coisa que ninguém não tem informação, porque acaba tendo que o judiciário uma transparência ainda menor. Né? Então, pensar para o homicídio em geral, a gente tem uma taxa
a gente tinha uma taxa de esclarecimento, né, uma taxa de conversão, né, de registros que vão virar, policiais vão virar denúncias criminais, né, foram levados para julgamento para verificar se a pessoa é culpada. Se homicídio, né, essa taxa é 90%, tá, taxa elevada, né, muito elevada em níveis europeus, né, por roubo, que é um crime patrimonial, né, essa taxa é 17%. E aqui no abuso sexual, ela é 40%. É uma diferença grande. Né? E aí a gente pode se perguntar por que essa taxa é alta ou não, ou ela é baixa. Talvez tenha gente que possa achar que ela é baixa. Eu vou dizer que não é baixa, ela é elevada. Né? Ao estudar no meu mestrado, que foi sobre dados, eu fui ver, eu achei um livro sobre a Inglaterra, sistema da Inglaterra. Eu fiquei bem surpreso. Lá a taxa deles, né, de conversão de registros policiais de abusos em denúncias que vão para o judiciário deles, não chega a 10%. Eles têm um rigor muito maior, né, nessa avaliação da prova. Sim. Né? Então, assim, do que nós. Está levando mais casos para o judiciário. Sabe, depois vai ter a taxa de punição, né, que seria também, eu encontrei assim, de 15%. E aí tem várias questões a gente considerar. De 15%. 15%. Da denúncia. Não, considerando o total do registro. Né? Então, não seria de 40%, seria de 100%. Sim. Né? Porque aí o que acontece? Aí tem algumas questões que a gente pode até ali depois trazer. Que claro, tem uma questão que é mais jurídica, né? Que é de gestão, que é uma demora muito grande nesses processos. E até com prejuízo para a vítima, porque a vítima fica aquela pendência ali por anos, né, porque o judiciário é lento, sobrecarregado, e esses processos que envolvem abuso sexual, eles tramitam com o réu solto. Então, seu registro, a investigação, geralmente esses registros levam meses, até anos, né, para a vítima tomar coragem, conseguir levar. Né? Então, não tem, em termos legais, uma forma de prender a pessoa durante o processo. Que é diferente do que acontece com o homicídio, com o roubo, que a pessoa, em regra, responde preso. E o processo é muito mais rápido. Então, o processo de abuso sexual, não raro, demoram 4, 5, 6 anos, né, para ter um julgamento. Então, certamente, até nós vamos ver a palavra, né? O que é essa palavra da vítima, das testemunhas, 6 anos depois, para falar sobre esse fato? Eu tive situações, né, que, nitidamente, a vítima não queria mais o processo. Porque, 6 anos depois, ela, em termos de psicológicos, ela já tentou, de alguma forma, não sei se bloqueou ou já foi ter um tratamento para conseguir seguir a vida, aquele trauma, mas e aí o processo, né, ele traz de volta. Então, a gente fala, tem uma preocupação, né, hoje já no judiciário, do processo não ser uma fonte de revitimização. O que ele é, né? Você vai ter que falar de volta sobre o fato, né? Tanto que hoje aí nós temos aí um modelo de depoimento que é mais protetivo à vítima, que é só feito no começo, para a vítima não ter mais ser vida várias vezes. Mas ainda assim, esse processo fica pendente, ela sabe que vai ter uma denúncia, o que vai acontecer, então fica uma pendência. Né? E a outra questão que a gente queria, né, tem muito a dizer, é o seguinte, a questão da palavra em si. Sim. Porque se a gente pensar, né, Návia, os outros crimes que nós temos mais comuns, né, roubo, furto, né, as que são as provas. Você vai ter lá, às vezes o cara teve como objeto do furto, Sim. então, tá, meio que é prova. É evidente. Hoje nós temos câmera por tudo, né, então, tá lá, o cara sujeito, mesma roupa, né, você já consegue dar, esse cara fez tal coisa. Né? Então, para fins de processo judicial, é uma coisa um pouco mais simples. Né? Agora, aqui, né, no abuso sexual, né, nós temos uma questão que acho que não tem uma solução, mas talvez possível iluminar um pouquinho, talvez não gerar uma conclusão, mas talvez gerar mais aí, um entendimento mais profundo. Porque é o seguinte, no abuso sexual, seja adolescente, seja adulto, você vai ter, ou criança, você vai ter a palavra da vítima contra a palavra do acusado, do apontado ao autor do fato. Né? Então, para nós, ali do Ministério Público, o delegado na investigação, o judiciário, é uma coisa muito
complexo, porque assim, o crime de abuso sexual, ele dá cadeia, ele que demore anos e anos, infelizmente, mais do que deveria, ele vai na cadeia, ele traz um estigma muito grande a pessoa condenada, entendeu? Tem leis querendo divulgação de endereço, copiando crime ruim nos Estados Unidos, né, de exposição, que talvez não vai proteger também ninguém, mas assim, mas no processo, na hora de avaliar vai ser feita a denúncia ou não, ou se a pessoa vai ser condenada ou não, você vai ter a palavra da vítima, falando o que aconteceu, e a palavra do agressor, que vai ter que ser avaliada. Geralmente, pensar, mas vamos ver um laudo, um laudo. Esse laudo, a maioria das vezes, ele nem é necessário. Se tem um fato que foi anos atrás, ou mesmo, uma semana, você não vai ter um laudo, vai ter uma perícia invasiva ali na mulher, para quê? Não vai identificar nada. Até porque muitos abusos de crianças não envolvem algo que vai deixar uma lesão. Né? Um toque com a mão, um corpo, não vai deixar uma marca. Uma marca. Então, a perícia não vai, em nenhum caso, mesmo que seja imediato, ela vai servir. Então, na maior parte das vezes, tem isso. Você tem a vítima falando e o acusado. Né? Então, aí entram questões que a gente pode pensar, né, Návia, de como que, por exemplo, você vendo os operadores do direito vão interagir com essa vítima, com esse acusado. Né? E você vê os seus vieses pessoais, né? E visão de mundo, idiosincrasias, né? E aí, você tem a expectativa do que é uma vítima padrão, do que seria uma vítima esperada, ou o comportamento de uma vítima, ou que seria um agressor comportamento. Aí, certamente, tudo isso influencia no que você vai ter de resposta do judiciário. Né? Então, se pensar questões até da mulher honesta. Né? O que era a mulher honesta, porque não é direito? Até um tempo atrás, Era usado esse termo. o termo da lei, no estupro, estava lá perfeito. Né? Honesto. Não chegava bem certinho, mas era a proteção do estupro era para a mulher honesta. É a mulher desonesta. E quem que é a mulher honesta? Né? Que é a mulher que estava casada, aquela bela que era do lar, né? E até mais. Acho que tem um pouco uma sexualidade mais livre. Né? E aí, ficam desprotegidas? Né? Então, e assim, hoje isso não é mais lei, não tem mais essa questão, né, na lei, mas isso não está ainda na cabeça de quem julga, de quem avalia, faz a denúncia, de quem porque ainda mais hoje, ainda que o Mestre tem avançado muito na questão das carreiras jurídicas, ainda a maior parte hoje, né, são homens, delegados, promotores, juízes, que vão avaliar daqui a pouco ali, a menina foi abusada, mas ela estava bebendo, estava ansiosa, foi na casa da pessoa, e como que foi? Né? Então, eu não entendo como isso ainda afeta, interfere, né? E certamente o Fernando vai poder dizer, explicar nossas visões de mundo, nossos traumas de fobias, né? E como que isso, um pouco meio inconsciente, vai afetar a gente não conseguir ver que ali tem uma vítima, que ali tem um crime. Não, isso não teve. Né? Tem um caso até assim, bem curioso que eu vi, não sei se Mato Grosso, São Paulo, há anos atrás, que teve um relato de um abuso que foi onde? Não sei se numa casa de swing ou algo assim, que era um sexo em grupo. E o desembargador lá, conservador, não. Você foi lá nesse lugar, então você estava exposto a esse tipo de situação. Você meio que se permitiu e se colocou em risco por conta própria. Né? Descontrolou toda a questão de consentimentos, né? Então, o que eu coloquei entra na questão de estereótipos, né? Uma coisa que você tem uma vítima mais padrão, né? Um autor esperado, quando foge disso, né? Aí acho que a gente vê mais fácil erros acontecerem, né? Se pensar os casos de repercussão, né? Eles envolvem vítimas que não têm comportamento padrão. São Paulo teve lá um empresário que fez várias vítimas lá, riquíssimo. Pô, a justiça está focada muito fácil e quando pega gente de baixa renda. Isso é muito fácil. Né? Prender lá o furtos, tráfico, até mesmo abuso sexual, né, na casa. Né? Agora, prender empresário para o abuso, veja, quantas vítimas que tem que ter? Sim. Né? Então, assim, como isso afeta, né, a atuação da justiça, né? E certamente
a gente vai pensar, vítima, né? A vítima, quem que é a vítima, quem é o acusado, Uhum. né? Então, a gente volta para essa questão, que é uma questão que acho que no processo de abuso sexual, são centrais. O que a gente faz, como que a gente avalia isso e como que a gente vai resolver isso. Né? Hoje, claro, tem um depoimento da vítima mais protegido, sem muito dano, mas ainda assim, no final das contas, você vai ter um relato de uma pessoa, uma vítima, de um apontado autor, e aí, como que é a questão de verossimilhança, de veracidade, Verdade. tá tudo bem, a vítima estava ali, eu já vi gente falando, essa vítima tem que estar sofrendo, mas depois, se aquela vítima não está aparecendo no sofrimento, Uhum. aquele relato é menos verídico, Uhum. mas eu já vi gente questionando. E o que é o sofrimento? No caso? Exatamente, para uma pessoa, Pode né? dizer que é sofrimento. Exato. E se ela não aparece com sofrimento? Né? Então, assim, vem uma vítima já aparentemente comportamento fica normal, sem estar sofrendo. Então, isso aqui está mentindo? Né? Ou o cara que está sofrendo, então está falando a verdade? Não necessariamente, assim, é algo assim, acho que talvez insolúvel, né? Porque, de respeito ao ser humano, nossa capacidade limitada de reconhecer no outro verdade ou mentira, né? Mas é o que tem ali no, né? E talvez seja assim, até para concluir a minha parte e deixar que quem tem que falar que é você que tem a contribuir, talvez a gente tem que reconhecer que o judiciário ali, nessa parte, né, não vai conseguir prestar talvez o serviço que a gente esperaria de condenar todos os culpados, porque a gente tem uma limitação psíquica, né, de não conseguir acessar essa verdade. Sim. Porque ela vem pela palavra das vítimas, do autor, e elas têm limitações próprias, e também, né, questões de processo para condenar uma pessoa, né, de respeito à defesa, né, que o sistema hoje é montado para... É preferível absolver um culpado do que condenar um inocente. Sim. Então, se a gente quer condenar mais pessoas, também tem que aceitar mais inocentes sendo presos. Né? Então, assim, é isso que a gente quer? Que é um dilema. Aí, ao tempo, você vai estar absorvendo, talvez, culpados, né, do crime grave aqui, né? Mas aí, qual que é a régua certa? A gente viu que na Terra, a régua inglesa é mais rígida que a nossa. Né? Então, assim, e aí? Como que é a proteção? Ou se a gente vai ali, reconhecer a limitação do judiciário nessa parte de conseguir acessar essa verdade, e vamos ter que não pensar, não. Então, apesar de não conseguir punir, nós temos o quê? Nós temos como atender a vítima, mesmo que não tenha uma punição. Né? Isso é fazer paralelo. Veja. Esse trabalho... Exatamente, sem dúvida. A gente atende a vítima, o que processa é uma outra seara, né? No sentido do condenação para reconhecer que ela é uma vítima, né? Em termos de desenvolvimento psicossocial adequado. Né? Mas, assim, o que eu tinha para talvez trazer assim, de indagações, né? Para estimular o debate, né? Eu queria mais disso, porque para nós tem, como disse, né, o ponto-chave, e hoje, trazendo vocês que têm a psicanálise, né, traz uma ferramenta teórica muito mais complexa e bem diferente da nossa, né? É isso, né? Como balizar esse relato da vítima como do acusado. Sim. E como que a gente talvez consiga melhorar isso para talvez encontrar uma verdade mais forte, conseguir separar ali quem é inocente ou e encontrar os culpados, que eles possam responder as penas dentro do que a lei prevê. Né? Mas é um dilema. Então, assim, eu passo a palavra para ti, né, Nádia, para trazer o que a psicanálise nos traz de... Porque eu estou bem sincero, assim, grande leigo nessa parte né, de psicologia, psicanálise. Li alguma coisinha assim, muito superficial de psicanálise, nada, né? Então, essa é a minha ignorância no assunto, né? Mas eu acho que as áreas acabam se complementando, né? Então, deixa contigo, então, né? Mas vamos continuar proseando, porque é um prosa, né? Perfeito. Vamos continuar proseando sobre esse fato. Mas, então, o que nos moveu para esse encontro aqui foi exatamente uma convergência
a convergência dos dados, que no levantamento de dados do Dr. Simão, a maior proeminência dos crimes em Chapecó era por abuso sexual, né? De adolescentes, crianças. Crianças e adolescentes. E nos atendimentos que nós temos no serviço de tratamento psicanalítico aqui em Chapecó, nesse convênio com a promotoria, nós recebemos dos CRES, dos CRAS, do Serviço de Acolhimento, lá, inclusive, tem uma nomenclatura, né? São vítimas com direitos violados. Para nossa surpresa, bem, quando a gente começou esse trabalho, isso já vai fazer quase 2 anos, 1 ano e meio, né? Nós analisando os nossos dados, né? Fazendo um estudo permanente a respeito desses atendimentos, a gente se deu conta que dos casos encaminhados, 90% desses casos crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Poderia ser direito violado de qualquer outra ordem, né? Poderia ser por violência doméstica, coisa assim. Mas é exatamente por abuso sexual. E o dilema que o Dr. Simão traz, que é a questão da palavra, a palavra da vítima, entre aspas, que até depois, se for possível, me estender um pouquinho mais sobre esse termo, ele diz muito e incomoda muito, né? E tem suas limitações, mas tem suas revelações, esse termo que a gente usa, vítima. Tá? Mas esse dilema, então, que o Poder Judiciário, as instituições enfrentam, quando tem que se confrontar somente com a palavra, somente porque eu estou aqui repetindo o discurso comum, né? Como se a palavra fosse pouca coisa, somente a palavra, já que não tem uma prova física, concreta, visível, né? Evidente no corpo, com ferida, com sangue, que lá naquele exame de corpo de delito, né, que se faz, quando aquilo não aparece. Esse dilema, então, da palavra é o principal dilema que nos vem quando acolhemos essas crianças e adolescentes. Porque elas vêm também falar, no primeiro momento, é uma coisa muito interessante, porque desconcertadamente elas estão diante de nós, e isso é um dado assim, muito comum. Num primeiro momento, muito receosas, ou temerosas, ou envergonhadas de proferir a palavra. Exatamente porque elas, antes da denúncia chegar ao Poder Judiciário, elas enfrentam essa não validação, essa dúvida dentro da própria família, né? Então, são situações tão delicadas que exatamente essas questões traumáticas, né, que elas apresentam são decorrentes da ausência da palavra. A gente chama de psicanálise da ausência da representação, da ausência do entendimento, digamos assim, de conseguir colocar, através da linguagem, essa vivência extemporânea e precoce de uma violência sexual real no corpo, que a criança não tem condições psíquicas nenhuma de absorver. E não é porque ela não tem informações sobre isso, né? Racionalmente, até ela pode saber, principalmente atualmente, né? Com as redes sociais, com as escolas, ela pode até ter informações sobre o que é uma relação sexual, quando isso acontece. Mas, nesses casos de abuso sexual, e aqui me referindo especialmente às crianças, que é a maioria dos casos que a gente recebe, né? Ou a gente recebe elas quando são adolescentes, mas que de fato aconteceu quando criança.
ou recebe quando adulto, mas que de fato aconteceu sempre precocemente enquanto criança, né? Então, na psique infantil, não há uma tradução para o que está acontecendo. Ela não tem o entendimento do que está acontecendo que o agressor tem, né? O agressor, embora, isso é um outro dado, bem, tem tantas vertentes nesse assunto, né? Embora ele, inconscientemente, ele não consiga não fazer aquilo, porque isso é uma patologia, tá? Ele sabe o que ele está fazendo. Parece paradoxal, mas ele sabe conscientemente o que ele está fazendo. Ele não tem noção inconscientemente do que o move, o que lhe impede de não fazer. Ele é um escravo do seu próprio desejo. Então, nesse sentido, para a psicanálise, o pedófilo, ele é um doente. Inclusive, nas nossas conversas, né, quando a gente estava falando sobre o agressor, eu me lembro que tu falaste que, não, mas esses casos, eles não são criminosos, porque eles não têm antecedentes, mas eles são presos. Então, não é o criminoso no sentido de ter antecedentes criminais, né? Geralmente são pessoas aparentemente Assim, de bem, entre aspas. é um estereótipo, porque a gente tem uma imagem popular, o estereótipo do que é o criminoso, do bandido, tá? E até entra questões sociais, raciais, né, nesses imaginários, tá? Mas as pessoas que vão ser processadas, né, e julgadas por abusos sexuais, via de regra, não tem esse histórico marcado, né? São pessoas que, não vai dizer assim, que estão entre nós, né? Que são nossos pais, nossos maridos, esposos, padrastos, tios, né? Primos, irmãos. É uma coisa que acho que também é bem dramática de reconhecer, mas também que seja aí uma discussão nacional, que são pessoas que são próximas. Essas questões de abuso... E você não imagina. Você não quer imaginar, né? Mas são pessoas próximas. Tanto que nessa tabulação de dados, a gente consegue extrair ali, acho que pegando mais os adultos, mais de 80%, 90% dos casos, o agressor, também quando a mulher é adulta, ele é alguém conhecido. Aquela coisa de a gente ver que alguém no parque, andando à noite lá, né, ou pegou o carro, uma menina ali, criança na rua. Acontece, mas é a minoria dos casos. E que esse é o caso que gera mídia, que gera uma comoção, que vai para a imprensa, que a pessoa, né, a sociedade se mobiliza, mas esse caso é minoria. Sim. Não, é 10%. A maioria é próximo. É próximo, seja conhecidos, ou até mesmo assim, namorados, companheiros, maridos, né? E aí acontece. Até uma questão de como que isso é reconhecido ou como se não é reconhecido pelo judiciário. Porque é outra questão também que entra da palavra, né, de construções sociais, de que você tinha ali, mesmo décadas atrás, né, 50, 40, você tinha até isso era escrito nos livros jurídicos da época, né, que o casamento envolvia meio que o débito conjugal. Então, o que é o débito conjugal? Peguei obrigação da mulher. Tem uma novela que gerou, fez um personagem em cima disso, né? Esqueci o nome acho que é Ripper, eu acho, né? E então, isso não era estupro. Ou é estupro, agora talvez seja. Né? Mas para chegar no judiciário, isso ainda leva um tempo. Mas então, o perfil do agressor que está se falando, né, que aparece nos processos, é exatamente o perfil do agressor que nós verificamos na clínica, no serviço. Em praticamente todos esses casos que a gente atende, o agressor, né, o agente do abuso sexual é sempre, nessa incidência, alguém muito próximo afetivamente da criança. Pode ser o pai, o padrasto, o tio, ou o amigo próximo do pai, o amigo da infância do pai, o amigo que frequenta a casa, que é íntimo da família, que tem uma proximidade afetiva,
Esse é o ponto. Tem uma proximidade afetiva. E aí toca num ponto, assim, muito, muito, muito duro, que nós escutamos com muita frequência na clínica. A criança, quando ela consegue falar o que acontece, não há crédito quanto ao que ela diz. Geralmente não há crédito. E ela é colocada como a culpada. E ela, mesmo que talvez conscientemente ela não profira isso, durante o andamento, né, do seu falar, do seu tentar traduzir o que se passou, em última análise, consciente ou inconscientemente, ela se sente Culpa. ela é a culpa. Eu assim, Fernanda, se puder complementar. Sim, Eu falei bastante da questão que angustia no processo, relato da vítima com o relato do acusado. sim, Mas, veja, tu colocou, né, que na verdade isso vai acontecer antes mesmo do vir registro. antes do A decisão do registro tampouco depende disso. Porque lá na família vai ter essa mesma discussão, essa avaliação da veracidade da vítima ou do acusado. Né? E aí entra questões familiares, de vergonha da família, um pouco ele é o provedor. Tem umas coisas que eu já vi mais de uma vez, infelizmente, que assim, quando eu vejo é muito chocante, que acontece é o seguinte, às vezes é o padrasto, né? sim, E a menina, já é na adolescente, então começa aquele mudança de corpo, e aí o agressor, né, então o padrasto, vai, né, por cima da menina, da filha da sua companheira, para mexer, para realmente sim, praticar o abuso. E quando isso vem à tona, muitas vezes, uma vez que eu já vi, quando tem uma dependência econômica forte da mulher desse cidadão, não está aparecendo. ela se sente numa competição com a filha, Sim, de que a filha dela estaria, na verdade, querendo roubar, né, o homem dela. o homem E dela. nisso eu já vi, felizmente, nessa disputa, ela, pela questão econômica de depender desse agressor, ela escolhe ficar... Quer sair? Desconectou. Desculpa. Aumenta, ele maximiza. Aí, agora certo. Deixar aquela ali. Não, aqui a flechinha no céu, Acho que não é possível. aqui, talvez. Mas enfim, eu acho que aqui quando você puxou o fio. Deu, agora deu. Essa vez não é o projetor, tem que o projetor só. É isso. Dá uma Normal. ajuda de memória. não, A configuração do projetor. mas agora. Sabe? Agora Eu acho. Mas será que isso impede que escutem lá? Aqui, ó. É. Agora tem que. Vocês estão nos escutando aí? Sim. Sim, estamos escutando e vendo. Então tá, então a gente Tá, continua. Que coisa. Aqui embaixo. Não, vou tirar. Acho que vai ter que ficar aqui, assim, né? Aí, Enfim, vai tá ficar. bom. Mas sabe isso? Mas É os casos que eu estava aqui. então, da palavra veio lá desde Na família vai primórdios. ter essa dúvida entre quem acreditar. Na família e anterior à família, Né? indo retroativamente, psiquicamente, ali a palavra não compareceu. Foi algo intraduzível, irrepresentável para a psique infantil, aquilo que está acontecendo. Porque a tradução, quer dizer, ela não faz uma tradução exatamente do que está acontecendo, mas ela sente um desconforto, um desarranjo psíquico, né? Uma inoperância psíquica em termos de defesa para aquele excesso de estimulação que acontece na sua psique através do seu corpo. Ela não tem dados
para compreender o que se passa, né? E a gente vê assim, muitas situações que acabam se estendendo por anos, de abuso sexual de um adulto em relação à criança, ou padrasto, ou sempre pessoas próximas, né? E a gente, assim, revendo aqui os dados, pensando o que faz com que a criança, apesar de ela não conseguir traduzir, não é? Ela se manter naquela situação. O que acontece? Né? Então, uma questão que é muito visível, muito frequente, é o medo, que geral a criança está numa posição de desigualdade em relação ao adulto. Aquele adulto, ele não é qualquer adulto para ela. É uma pessoa que, além de ter, quando ele faz uma ameaça, que se isso não continuar acontecendo, eu vou matar teu pai, eu vou contar para tua mãe, ela não toma aquilo como uma simples ameaça. Isso é uma verdade, porque há uma relação de desigualdade de poder. Então, ela não tem como se confrontar com isso. E ela se submete, tá? Quando, até que a situação acaba se evidenciando de alguma maneira, né? Quando ela não é ameaçada, que acontece com muitos casos, em que o abuso sexual ele vem, e mesmo aquele que quando ocorre a ameaça, geralmente o abuso sexual ele vem, a sua incidência é através de uma roupagem afetiva, tá? É através de uma proximidade afetiva. Então, a criança não desconfia. E às vezes pode ser até uma ameaça velada, né? Se Sim. você falar para alguém, eu não vou mais poder ir na tua casa, ou teu pai não vai mais ser meu amigo, é uma Sim. ameaça velada. Sim, de uma maneira indireta. Então, a criança, na verdade, ela é capturada pelo afeto. Porque aquela pessoa que se aproxima. Por que a gente fala em psicanálise que esses casos em que é uma criança sendo abusada por um adulto próximo, não deixa de ser um relacionamento incestuoso, no sentido de que o abusador ele está representando de uma forma inconsciente, de uma forma indireta, as suas figuras parentais mais próximas, que é o pai e a mãe, né? E a relação da criança com o mundo, a relação da criança com o outro, há uma relação primitiva de submetimento ao afeto do outro. Né? Quer dizer, ela é, nesse sentido, aí me veio a palavra vítima, que eu procurei ir um pouco a fundo no termo. A palavra vítima, ela vem do latim victima, cujo termo era, nos primórdios, era utilizado para aquele ser que era ofertado como sacrifício a um grande Deus. Então, a vítima, era objeto ofertado voluntária ou involuntariamente. Então, era algo sagrado. Então, me pareceu que essa posição de sacrifício que a gente lê da criança, ela tem muito desse primitivismo da relação inconsciente dela com a dependência total em função do próprio desamparo, do afeto do outro, do amor do outro. Então, ela se entrega de uma forma totalmente alienada, não é? Num primeiro momento, de uma forma totalmente desavisada, né? Numa relação que, no decorrer das circunstâncias, ela acaba produzindo um excesso. Ela não traduz, isso é muito interessante. Ela não consegue ter palavras para traduzir o que está acontecendo. Mas há uma incidência pelo excesso de estímulo
de uma total falta de defesa para aquilo que está acontecendo. Tá? Essa é a raiz da questão traumática que a gente recebe na clínica. Agora, mesmo que a criança não fale, isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que a psicanálise ela nos ajuda muito a pensar sobre isso. Que mesmo quando a palavra não opera, é no corpo e é nos atos que se manifesta. O corpo fala, a conduta fala, algo fala, algo para além da palavra se manifesta. Né? Então, muitos casos de abuso sexual, possivelmente eles poderiam ter sido interrompidos na sua base, mesmo a criança não falando, se houvesse uma relação verdadeira de afeto entre a criança e a família que deveria protegê-la, né? O que, na maioria dos casos, a gente vê que não é isso que acontece. Porque aí tem todo um histórico comum, onde os laços familiares, né? E especialmente a forma como opera a função paterna, a lei, aquele algo que ordena a educação, digamos assim, de uma criança, que humaniza uma criança, que são os impedimentos, que são educar, castrar, é dizer, ó, não, tu vai até aqui, daqui para lá, tu não vai comer todo esse hambúrguer, tu não vai fazer isso, agora tu pode fazer isso, agora tu não pode fazer aquilo. Então, há toda uma problemática em torno da lei que ali, quando comparece de uma forma muito dúbia, muito débil, né? Então, é um ambiente muito propício, para que essas situações acabem se estendendo chocantemente, muitas vezes por anos, de crianças continuarem sendo abusadas dos 6, 7 anos até 11 anos, e que a criança ela só para com isso quando, de repente, até pelas alterações corporais, né, na adolescência, ela consegue ter mais recursos em termos de representação e de maturidade biológica para compreender retroativamente, para dar nome retroativamente para o que aconteceu. Por isso que, de acordo com a psicanálise, o trauma ele é visto só depois. Não é que não haja inscrição precoce, mas ele opera, digamos assim, ele vem assumido como trauma pela vítima, entre aspas, no depois. Porque enquanto isso acontece, há essa perturbação, essa desorganização psíquica, mas, enfim, acho que enquanto isso não comparece enquanto linguagem, a problemática ela fica, pelo menos a gente percebe na clínica, ela demonstra de uma forma mais chocante ainda, né? Então, é muito comum a gente perceber, especialmente nesses casos encaminhados, eles são encaminhados, tem lá um dado histórico, sofreu abuso sexual, mas o que faz com que encaminhe é exatamente a conduta nesses lugares onde a criança está. Geralmente, quando elas são retiradas da família, que ficam abrigadas, né? É a conduta da criança, é o comportamento da criança. E muito chocantemente, a gente vê ela, sem saber o que ela está fazendo, ela está reproduzindo ali, naquele meio social, já não existe o abuso, ela está reproduzindo aquilo que ela viveu, sem saber que ela está reproduzindo, com uma sexualização precoce, tocando os seus próprios genitais, tocando os dos outros, reproduzindo aquela situação, reproduzindo inconscientemente aquela situação, aquele total descontrole. Por isso que tem um trabalho assim, muito interessante do psicanalista francês, Charles Neumann,
onde ele, trabalhando essa questão do pedófilo, ele coloca que o pedófilo, geralmente os pedófilos, eles foram abusados. E que a pedofilia, ela é transmissível. Aquela forma intrusiva da iniciação sexual, que é uma intrusão no corpo, no real, de uma maneira completamente precoce e extemporânea, né? Acaba sendo uma marca na forma de conduzir a própria sexualidade. E que isso, se não é trabalhado psiquicamente, acaba sendo um comportamento que se reproduz, que se replica. Tá? E a gente percebe nitidamente isso na clínica, então a gente vê que como poder ter um atendimento, um acompanhamento psicológico, né? É uma forma também, entre tantos outros fatores, né? Primeiro por uma tentativa de uma mínima recomposição psíquica, né? Quando é possível. A gente vê que algum movimento sempre acontece internamente de uma forma benéfica, pelo fato de ter um lugar onde falar, não é? Então, além de uma questão de prevenção, da possibilidade de não replicar essa patologia, digamos assim, que acaba ficando, que é uma patologia, também é uma maneira de tentar dar nomes, de colocar através da palavra aquilo que, enfim, lhe aconteceu e tentar elaborar como que ela vai conduzir a vida, apesar de tudo aquilo que aconteceu. Isso me chama muita atenção quando a pessoa fala de que o pedófilo já foi abusado, então a vítima passa a ser um autor de novas agressões. Né? Então, essa é uma dimensão sempre dramática que eu vejo. Sim. E também é importante a gente ter, que nem entrevista, defender as vítimas de forma adequada e conseguir elaborar esses traumas, né? Porque são sequelas pesadas, não de várias ordens, podem ser manifestadas, um pouco de uso de substâncias, um pouco prevalência maior de suicídios, né? E também isso, de replicar atos. Né? Então, a importância de ter, conseguir filtrar serviços que atendam bem as vítimas, né? Consigam atender as necessidades, né? E isso não vai ser feito com ação em grupo ou com contatos curtos, né? Vai exigir aí um trabalho no privado, no individual. Individual, e que, assim, quantas sessões? Então, você pensa, qual o custo disso? Né? Porque, veja, um serviço técnico especializado que nem de vocês, quanto seria uma sessão? Ficar lá meses e meses, entender? Caso tenha essa forma mais longa, né, de trabalho, né? Então, esse é um desafio para a gente, como que a gente conseguiria fazer isso de forma adequada no público. Sim. Como que se o gestor não tem essa visão, não vai querer gastar, né? E isso é um problema bem sério em todo o Brasil, essa limitação de recursos humanos, né? Verdade. Mesmo porque essa questão da violência, né, num sentido geral, e agora mais especificamente a violência sexual, dentro, né, da nossa concepção psicanalítica, não há como conceber que haverá o fim disso. Sim. O fim da violência sexual. Não haverá isso. Não? A violência, no sentido geral, a violência sexual, ela faz parte da história da humanidade. Aí a gente vai entrar daria uma outra discussão, né, da onde que tem isso, a questão do humano, mas, enfim, que a violência... Deixa eu pegar mais uma área. Essa questão do sexual é o que funda a dimensão do humano, que é através do sexual que há uma passagem da natureza para a cultura.
né? Tem um artigo do Freud, muito interessante, de 1913, que é Toque e Tabu, onde ele faz um levantamento, na verdade, bibliográfico, de tudo que era produzido na época, etnograficamente, antropologicamente, a respeito da origem da humanidade, né? Dessa passagem entre a natureza e a cultura. E sendo que a base, né, não vou me estender aqui, porque a base seria a questão da interdição do incesto. E nas sociedades primitivas, o que funda a humanização é algum tipo de interdição. Então, indo lá para as comunidades mais primordiais, o que produzia um ordenamento, um mínimo de ordenamento, era a regulação das relações sexuais. Então, os membros de um determinado clã, que seriam essas supostas comunidades primitivas, não poderiam ter relações sexuais com os membros do próprio clã. Teria que ser de um clã diferente. Então, a humanização, ela se funda na interdição. A lei do incesto é isso, seria a interdição. Lacan retoma isso e remonta muito, se reporta muito a Lévi-Strauss, especialmente naquele livro Estruturas Elementares de Parentesco. Lévi-Strauss é um antropólogo francês, não é? Onde ele volta novamente a essa questão sobre essa passagem da natureza para a cultura como a interdição sexual. O que acontece nesses casos de abuso sexual é que, por alguma razão, essa lei primordial que funda todas as leis, ali ela claudica, ou ela não opera quando acontece o ato sexual com uma criança, né? Isso é uma barbárie. E isso é algo anti-humano, né? Por alguma razão, ali não opera. Não opera. Né? Para tu ver, Nádia, pensar a proteção jurídica, né? Uhum. Para evitar essa violação, a gente for olhar a história de como que o estupro foi proibido legalmente, né? Não na parte Sim. sociológica, cultural, mas a maior parte do tempo da história, desde os tempos de Código de Hammurabi, nunca foi o interesse da mulher, de proteger o corpo da mulher e proteger a sua sexualidade. Sim. Sempre é interesse um pouco de proteger o clã, proteger o marido, o valor dela, né, como esposa virgem, né? Tem uma questão de patriarcado, né? Assim, voltando ao que eu falei no começo da mulher honesta, né? Não era uma questão de qualquer mulher do corpo dela, né? Era de um modelo específico de sociedade, né, que se tinha ali visto em mente. Né? Então, acho que, ainda que a gente nunca vai ter um fim dessa questão, né, de ter violações sexuais, de abuso acontecendo, também, por um lado, em termos jurídicos, acho que, ainda que seja extremamente recente, então, toda a história nas sociedades complexas, hoje a gente tem, pela primeira vez, no Brasil, há poucos anos, assim, que não tem nem 20 anos, acho que a mudança de lei de tirar a mulher honesta, de tirar estupro, em vez de ser um crime contra os costumes, para ser um crime contra a dignidade sexual, então ela falava, isso também conta, né? Porque sempre foi, quando eu estava na faculdade, não era. Lá o Código Penal, o estupro estava na parte do capítulo contra os costumes. Contra os costumes. E hoje é contra a dignidade sexual. Proteger ali a liberdade, inviolabilidade do corpo, né, ou do homem também, porque não tem limitação, mas a mulher é a imensa maioria. Então, veja, mudanças recentes e também reconhecer, de certa forma, ao menos um avanço na palavra, porque hoje estaria, assim, a palavra mais consentânea e mais uma força, né, de você proteger a mulher pela mulher, pelo corpo, ou o homem, né, a violação da violação, né? E não porque interesse econômico e patrimônio, né? Então, acho que assim, também reconhecer isso que recente nós temos hoje um entendimento e que vem todos esses avanços de psicanálise, de psicologia culturais, sociológicos,
né, de reconhecer que hoje nós estamos num ponto, né, mais interessante. Pensar, por exemplo, quando eu comecei como promotor de no Rio Grande do Sul por um ano, ainda era as vítimas, né, de crianças, eram ouvidas diretamente. Chegava na sala da audiência, pessoa de 7, 8 anos, o juiz, o advogado, o promotor, geralmente tudo homem, tinha que perguntar diretamente. Tá, aconteceu isso, mas ele colocou o pinto no teu ano, né? Sim. E tinha que fazer as perguntas diretas, que era uma violência absurda. Ainda que o juiz tivesse que ir um pouco mais ligeiro, tentar fazer suavizar ali uma conversa inicial, era uma violência em si. Né? E hoje não tem mais, né? Em especial, uma lei muito protege muito melhor. Então, assim, nós temos ainda várias limitações. Hoje a gente tem uma reconhecimento maior das nossas limitações, mas também Dos avanços? dos avanços de proteção. Né? Sim, com certeza. Então, isso é muito... Bem, teria muita coisa, tem muita coisa para falar. Isso aqui é simplesmente uma Então, nesse aspecto, tem plebe de tanta... ideias. É um livro, é uma vida que a gente vem falando, né, em relação a esse aspecto da violência, do abuso, principalmente do abuso sexual, como é uma questão da humanidade. Mas quem sabe que a gente abre para os nossos colegas, para as pessoas presenciais, quanto os online, para poder dividir as questões, as contribuições, e a gente poder trocar mais conhecimentos, mais figurinhas. Então, o pessoal está aberto para quem quiser contribuir, questionar. Boa tarde. Boa tarde, Deise. Obrigada, doutor Simão Anávio. É um assunto extremamente instigante, preocupante, né? E eu gostaria de saber, porque nós, dentro da clínica, quando recebemos uma criança e que essa criança conta do abuso do padrasto, e essa questão é aberta com a mãe, a mãe nega, né? E a mãe troca de profissional. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito de como tramitar, se vocês têm ideia, diante da experiência de vocês, como tratar disso, porque essa criança fica completamente desamparada, né? Se a mãe nega que o padrasto faz isso e ela troca de psicólogo, é óbvio que a situação vai prevalecer, né? Mas eu queria ouvir você sobre isso. Obrigada. Esses casos que chegam até nós, com esse tipo de característica que tu estás trazendo, Deise, são casos que são encaminhados para atendimento não pela família, mas pelo órgão público. Geralmente são casos em que a denúncia ela ocorre por já aconteceu várias vezes, que a criança na escola, a professora que tem um laço forte com ela percebe que tem algo errado, e ela acaba falando para a professora faz uma denúncia, denuncia o conselho tutelar, ou a vizinha ouviu que alguma coisa muito errada acontece com a família, pega e denuncia para o conselho tutelar, e automaticamente, não sei se já é acionada a justiça nesses casos, mas tem casos que já é retirada a criança de casa, né? Aí vai acionando o tutelar e de acordo com o que se apresentar ali, isso tem decisão judicial, né? Fala em infância, né? Então retira a criança. Retira, tivesse já evidenciado assim, mais forte, isso retira imediato. Exato. Então, esses casos, eu acho que não é casualidade, né? Mas esses casos que têm exatamente essa característica deles, as crianças, elas vêm trazidas nunca pela mãe, sempre é pelo serviço de acolhimento,
ou por alguma outra pessoa da família. A mãe praticamente não comparece, ou ela é afastada da mãe, não é? Então, fica... Enquanto a criança ela permanece fora da família, e nesse serviço público, a gente percebe muito nitidamente o quanto elas aproveitam o tratamento, né? E tanto mais quanto os profissionais, a gente percebe assim que a transferência que os profissionais têm conosco, os profissionais que nos encaminham, né, nas instituições, o fato deles acreditarem que, através desse tipo de ajuda, a criança vai poder ser beneficiada, isso é um fator fundamental para que a criança possa aproveitar o tratamento, né? Então, elas realmente, quando passa aquele primeiro momento de desconfiança, elas se sentem extremamente reconhecidas em poder ter uma escuta de alguém que está validando a palavra. Validando uma palavra que nunca valeu, né? Então, chega a ser assim, muito emocionante para nós, né? Poder acompanhar esse tipo de situação. Agora, quando elas voltam para a família, né, ou tem toda uma parte processual aí, elas ficam um tempo só nesse serviço de acolhimento, e aí acaba sendo uma outra problemática que se cria, a gente vê a dificuldade que é para onde que vai essa criança, quem que é o responsável por elas? Porque alguém precisa ser responsável pela criança, as crianças que vão para um atendimento psicanalítico, quer na clínica privada ou nessa clínica institucional que a gente faz, elas precisam ser trazidas e ancoradas por um adulto que se preocupe com elas, que a ame. Na melhor das hipóteses, que a ame, não é? Ali o Estado está no lugar de suplência de uma falha que ali apareceu no meio familiar. Uma lacuna na proteção. Aliás, uma fonte de violência, não de proteção. Então, aí a questão fica realmente muito complexa e a gente percebe que, em muitos casos, acabam tendo muita dificuldade de se manter no atendimento, né? Porque não é uma... Como a demanda não vem da família, né? Tem muitas situações que, infelizmente, elas se diluem, elas se perdem, né? A criança não tem autonomia para vir sozinha, né? O que a gente tem feito, em muitas circunstâncias, nesse contato com a instituição, até, né, uma posição um pouco adaptada da psicanálise, né, a esse tipo de clínica, de ter o entendimento de que quando a proteção, que a família não consegue estar no lugar de proteção, de responsabilidade por aquela criança, inclusive de trazer, a gente aciona a instituição, ou volta a sinalizar essa possibilidade. Então, sumiu, a família não traz, talvez, não é? Aí a gente conversa e talvez aí sugere algum outro tipo de intervenção para que possa novamente retomar essa questão da profissão. Eu gostaria de deixar esses pontos, Nádia, levantados, né? Porque justamente foi um ponto em que essa criança, o pai que procurou ajuda para a menina, ele levou ela num psicólogo e a mãe disse que esse psicólogo poderia abusar dessa menina e ela não queria um psicólogo homem. Então, ele passou para uma psicóloga mulher. E quando passa isso, que a menina consegue falar sobre o que ela estava sofrendo do padrasto e que é colocado para a mãe troca para uma psicóloga da confiança dela. Imagina a confiança, que é a confiança dela.
A minha questão é se tem alguma possibilidade jurídica de uma psicóloga poder fazer algum tipo de movimento, alguma coisa, não sei, conselho tutelar ou algum tipo de encaminhamento. Essa é a minha questão, se há algo que possa se fazer. Aí eu acho que a gente vai estar associado a um serviço, né, de encaminhado de psicologia, é mesmo as pessoas que são acompanhadas por nós aqui, que são pessoas, têm acompanhado um serviço público, CREA, um serviço ali da vara da infância, né, porque isso exige uma notificação para que o Conselho Tutelar vá fazer uma averiguação melhor, porque o que a gente vê, nesses casos, quando surge essa recusa da mãe, tem uma dependência econômica dela que me motiva isso. Né? Então, ela não quer que isso surja, porque ela sabe que se isso concretizar, esse cara vai ser preso e daqui a pouco isso vai se durar toda ali a questão econômica, porque ele é o provedor. Né? Então, também a importância de volta daquela questão da discussão que se tem de igualdade de gênero, né? Igualdade na questão econômica, porque isso dá mais condições da mulher não entrar nessa dilema que ela daqui a pouco prefere recusar o abuso, esconder o abuso para não ter a privação econômica, né? Acho que é possível de fazer esse encaminhamento, sim. Acho que o tutelar é algo que trabalha, né, com esses assuntos diariamente, né? E, claro, se tem uma notícia, eles vão ter que também averiguar, né? Puder. Helenice, tem só uma questão aqui na frente do presencial, tu só aguarda um minutinho, por gentileza? É o colega que estava lá na frente, ele estava querendo perguntar. Estava antes que ela. Só gostaria de trazer o foco psicólogo do município na área do contexto escolar. E uma coisa que eu percebo muito na região do Atu, que é a região oeste, é o quanto tem uma questão que se atravessa, que é as relações de gênero. Ali na nossa região tem muita impacto do silêncio. Até quando a gente faz o acolhimento de alguma criança dentro da escola e ela traz questões de violência, é muito comum ela, recorda o caso, a mãe proibida de falar com o psicólogo. O quanto, e quando a gente vai indo pelas beiradas, percebe o quanto é transgeracional, o quanto aquelas violências vai se perpetuando entre famílias, vai passando para a próxima geração, e o quanto aqueles sujeitos têm um receio das políticas, do Estado em si. O quanto que, pensando na região aqui, a região oeste, o quanto que é uma região vulnerável economicamente, entre tantas outras violências, o quanto que é difícil a gente entrar, porque tem um contexto medo do psicólogo, medo da escola, medo do conselho tutelar, e quando a gente vai lá, faz uma denúncia através do protocolo de escuta especializada para fazer o encaminhamento seguinte, o quanto é difícil, porque daí demora, a criança some, muda de escola, e o quanto fica difícil, porque é aquilo. Nós estamos na escola, através do projeto de lei, de escola essencial na escola, visando prevenção. Mas é difícil fazer uma prevenção quando, por N fatores, você não consegue trabalhar questões de gênero, questões de violência, questões dentro da educação, porque tem variáveis, não se pode falar de gênero na escola. Mas como que vai falar para uma criança, principalmente as que nos procuram, são meninas, olha, certos comportamentos que ocorrem, dar a palavra para ela, quando se tem, às vezes, um silenciamento dos profissionais. Questões bem importantes, né, porque tem limitações, até porque tem políticas de não avançar como que poderia na proteção, na discussão do tema da luta contra abusos, mas assim, acho que o teu serviço ele faz diferença, né? E eu não pude mostrar aqui, né, uma apresentação, mas eu tenho os dados os registros de abuso ano a ano, e é extremamente marcante a gente ver ali os anos pré-pandemia. Na pandemia teve uma queda brusca, né, grande desses registros, né, que depois foram aumentando. E quando a gente vai entender essa dinâmica, ele sabe que foi o contrário. Na época da pandemia, as crianças fora da escola, em casa, às vezes em casa com gente que não tinha contato antes, ou com outras pessoas, talvez, né, sem tanta proteção. A gente sabe, tudo que é professores, que
na pandemia, os abusos aumentaram. E os registros que nós temos ali na polícia diminuíram. Né? Então, veja, a importância de ter na escola, a escola funcionando, em primeiro lugar, e também serviços, né, de psicologia, de apoios, ainda que não consigam, talvez, né, como tanta angústia, depois ele queria fazer mais, mas isso de ter ele já movimenta um grande número de casos, aí, claro, traz detalhes que todos os casos têm essas dificuldades, né, e que são inerentes ali, essa dinâmica de abuso, de revelação, de família, que a pessoa não quer isso, quer fugir disso. Mas, certamente, em muitos casos, já percebeu, não, essa mãe já sabia disso. Né? E aí vem a escola como, né, até mesmo como um elemento perigoso para a família. Exato. Para aquela família, né? Sim. Porque ela sabe que a escola vai agir, que isso vai aparecer, né? Como nós colocamos aqui, que não for na palavra, vai ser no gesto do corpo ou no outro comportamento, né? Então, esse âmbito da escola ele é fundamental porque ele capta muita coisa. Ainda que difícil talvez avançar, claro, e parece que tu colocou limitações, eu concordo plenamente, a gente precisa avançar nessas discussões, né? Mas é isso, acho que isso é algo sempre existente, esse conflito. Eu gostaria de colocar alguma questão a respeito. Eu acho que tem várias. Tem a Helenice ali que está em primeiro lugar. Helenice, pode falar, fazer a sua contribuição ou questão. Já. Tá bem, obrigada, Lia. Eu quero parabenizar, então, o doutor Simão e a Návia, né, e a toda a equipe de Chapecó, pelo trabalho que vem sendo realizado, né. E só uma contribuição para a Deise, pode ser feito por meio de relatório ao Conselho Tutelar, tá? Essa denúncia, ela pode ser feita assim, e deve ser feita, né, pelos profissionais. E voltando à questão, então, ao doutor Simão e a Návia, eu acho que um ponto é pensar o trauma, né, Návia, que o fato de que o trauma seja no só depois, não significa que não tenha inscrição e que não tenha sofrimento, né? E mesmo que seja no só depois, é possível intervir. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, né? E uma outra questão que eu tenho para vocês dois, então, é quanto aos elementos, né, aquilo que comparece no atendimento, se isso de alguma forma contribui para o processo ou não, né, e os efeitos disso daí no tratamento. Então, isso é o processo de jurídico. Isso. Até me apresentando, né? Eu trabalho nas políticas públicas em Caxias do Sul, no serviço que nós atendemos crianças e adolescentes vítimas de violências, maus tratos, enfim. E no nosso atendimento, os elementos que comparecem no tratamento, eles contribuem ao processo. Sem dúvidas, isso tem um efeito, né? Então, gostaria de ouvir de vocês se também contribui e os efeitos que vocês percebem. Essa é uma questão que nós temos, né, doutor Simão? Assim, Helenice, como a gente vai pensar no serviço voluntário, também de um efeito limitado, de pessoas que conseguem ser atendidas ao mesmo tempo, né, porque a análise exige esse tempo mais longo, às vezes é troca mais por ausência, por falta de do que por finalizar o atendimento, né, o juiz vai pensar para atender a vítima, né, e não necessariamente o processo. Então, ali, o que a gente colocou desde o início era que a gente queria que a vítima tivesse atendimento, né, qualificado pelo tempo que for necessário, para que ela consiga elaborar os seus traumas, de acordo com as ferramentas ali que vocês possuem. Né? Então, o nosso foco, eu estou na promotoria, né, mas a primeira promotoria é a segurança pública, né, e o meu foco hoje, um dos focos é também melhor atendimento da vítima. Então, não é tanto de atender um processo, seja um processo um pouco de estupro vulnerável lá, que vai estar correndo, isso corre perante lá a justiça criminal, eventualmente, né, e nem sempre pode estar acontecendo, pode nem ter, né? E como tem que são poucas vítimas que podem ser atendidas ao mesmo tempo, de início que a gente colocou, quem está trazendo esses casos para o serviço é o CREAS, né?
Porque eles lá, dentro dos casos que eles atendem, eles violados, né? Eu fiz uma reunião para que eles encaminhassem aqueles que eles entendem de mais grave. E aí, porque vem, né, como perfil, o perfil está enviesado, que vem casos mais de abuso sexual, vem do criança e adolescente, né? Então, isso vem pelo serviço do CREAS. E também o serviço não está vinculado no braço judicial. Claro que muitos casos estão, tanto que até teve um vídeo que a vara pediu, né, na semana passada, eu acho. Sim. Né? Mas nem necessariamente também vai ter processo judicial em andamento. Pode ser que daqui a pouco o CREAS trouxe um caso que nem já teve de uma violação bem antiga, né? E que não era um processo judicial em andamento, então não tem essa vinculação com o processo. Eventualmente, a vara pode pedir ali uma informação, um relatório, mas não é, né, o nosso foco o processo judicial, seja ali de destruição do poder familiar, de processo criminal para responsabilizar o abusador, né? É para a vítima. Para a vítima. Sim, inclusive esse foi um dos detalhes da nossa formulação do convênio. Para blindar, né, vocês. Blindar a criança e o adolescente. Para tentar reduzir, não é? Até a resistência quando acaba indo para a família, de poder trazer para tratamento, porque realmente, como o Edson bem colocou, esse tipo de situação acontece num clima de total desconfiança e de temor, né? De serem delatados. Sim. E no nosso caso, no nosso atendimento, acho que até pelas instalações físicas onde nós estamos, não é? O nosso serviço, ele está fisicamente, numa sala dentro da Promotoria de Segurança Pública. Né? Então, isso produz um efeito também. Né? Ao mesmo tempo, também, eu não como sei que a Chapecó tem 15 promotores, né? Então, tem a promotoria da infância, hoje até 2 promotorias da infância, tem a promotoria que precisa de casos criminais, de abusos sexuais, né, que são outros promotores que, até, enfim, nesse tramitação de fluxo, recolher vítimas, encaminhar para o serviço, né, não passa por eles, né, até mesmo por mim, né? Hoje eu estava na automatizada, então, eu também fico sabendo quem são os casos, porque não interessa, né? Isso aí é coisa que tem um logo de inscrição e sigilo profissionais, né? Então, é isso. O foco é conseguir atender bem a vítima no que ela precisa, de acordo com as ferramentas, né, que os canais podem trazer. Qual o seu nome, por gentileza? Meu nome é Sonara. Sonara. Assistente social. Por 3 anos eu trabalhei no espaço de atendimento para vítimas, né, no Conselho Tutelar. E, enquanto conselheira, as denúncias que chegavam até o Conselho, você consegue encaminhar para a rede de proteção, quando é o nível mais vulnerável da classe social. As famílias que têm poder aquisitivo, elas têm muita resistência em aceitar o encaminhamento. Depois que eu deixei de atuar enquanto conselheira, nos meus atendimentos, quando a gente consegue identificar algum caso e encaminha, a família nunca aceita ir para a rede. Ela prefere procurar profissional particular. Eu tenho a minha psicóloga, eu vou com a psicóloga, e o meu questionamento a minha experiência, muitas vezes começa com atendimento psicológico, mas logo abandona. Acho que a colega de Caxias já meio que respondeu, mas eu queria saber a atuação da psicóloga, devido ao código de ética profissional. Ela deve entrar em contato com você tutelar, informar, abandona o atendimento, por mais que ela convênio, por mais que ela tenha atendimento particular, não fosse encaminhada pela rede de proteção. Ela deve fazer isso ou, devido ao código de ética, ela se cala? No nosso caso em particular, né, do serviço, como esses pacientes são encaminhados pelo CREAS, a gente sempre dá uma devolutiva para o CREAS, quando há interrupção. Olha, foram feitas tantas sessões, foi interrompido em função de tal, e aí, como ainda está sob responsabilidade do CREAS, a gente comunica isso e eles tomam as devidas providências, né? Então, a gente não vivencia essa situação na clínica privada,
desse tipo de situação. É muito raro, inclusive, né, Lia? Agora, realmente, eu não sei, a Helenice é uma servidora pública, né? Uma psicanalista que trabalha no serviço público. Eu fico pensando, se uma psicanalista trabalhando no serviço público com essa problemática, ela pode ser, como fica eticamente, não é, a condução disso, se não for servidora pública e for numa clínica privada e aparece uma situação dessas, né? Até que ponto a gente vai conduzir, Isso. né, para um conselho tutelar ou para algum... Eu realmente fico me perguntando. Existe um Óbvio, artigo muitas na- coisas. Oi. Uhum. Desculpa. Existe um artigo no Código de Ética para quem é psicanalista e psicólogo, né? Existe um artigo que diz que o sigilo ele deve ser mantido, enfim, a não ser que a criança ou adolescente esteja em risco, né? Ou esteja sofrendo algum tipo de violência. Eu não vou saber precisar agora qual é o artigo, mas, né, isso está previsto no nosso código. Só que se a vítima não relata, se a mãe não abre... Não tem como saber. É a questão nessa área que você pega a rede, né? Muita coisa que eu coloquei na minha fala, a gente consegue atuar muito mais forte nas classes mais baixas, vamos dizer assim, né, econômicas, né? E isso não aparece, quase inexistente, quando pega uma classe média, uma classe mais alta, isso acontece. A família abafa, a pouco ela resolve internamente, porque tem a questão da vergonha de expor isso. Sim. Isso não vem, né? Eu acredito, sim, é bem nítido. Então, veja, a subnotificação desses abusos sexuais, ele tem vários motivos. Porque pode, e nas classes médias altas, aparecer por esse, porque elas não permitem claro, eles foram voltados mais naturalmente para as classes mais baixas, né? Eu vou fazer, pensando também na prevenção, né? Eu fechei todas as escolas aqui de Chapecó, públicas, privadas, municipais, estaduais, para perguntar especificamente o que estavam fazendo sobre trabalho de prevenção de abusos sexuais. E a escola privada que não, a gente não faz nada disso porque a gente entende que não é necessário, tá? Por quê? Porque já vem disso, por conta disso. Você já não fala, porque não, isso aqui acontece só lá no bairro, lá na vila, né? E aí, nem a escola já não aborda, porque daqui a pouco, sabe, mas o pai vai reclamar, por que está falando sobre isso, prevenção, que não é qualquer um. Então, assim, a minha ideia é isso, ter esse acompanhamento para cá. Essas escolas que falaram negativa, eu vou chamar e explicar, não é bem assim. Também acontece abusos nisso, né? E aí, claro, veja, tudo vai se formando para que esses casos em classe média alta já não cheguem. Né? Toda uma proteção, né? E, social, e às vezes a privada, interesses econômicos, mas eu vou sair da minha escola, eu não quero esses assuntos aqui na minha escola de sexual, de educação sexual, de gênero, não quero. Não mexa nesses assuntos. Não faz o sistema da prevenção no GAPA, né, Ricardo? Em escola particular não consegue. Mas é um assunto para a gente vai conversar, porque eu estou sempre dos polos que E o cara fazia do trabalho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Ricardo, né? Trabalho como voluntário, coordenando projetos no GAPA, que é uma organização social. E sim, a gente tem insistido, né, nessa questão da violência sexual, tanto contra a mulher, mas tem um projeto específico contra a criança e adolescente. Uhum. E daí vem um pouco uma fala que a doutora Nádia traz antes, é que as crianças chegam, os adolescentes, para o atendimento, muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, não por uma demanda da violência sexual explícita, né? Mas pelos comportamentos que a violência constrói ela, né? E aí são insubordinação, às vezes reproduzir o comportamento, e a gente tem discutido muito isso, quer dizer, a gente não garante o direito da criança não ser violada, e depois ainda muitas vezes ela é responsabilizada pelo comportamento que ela desenvolve a partir dessa violência. E aí é um pouco também, né, trabalhei bastante tempo com o sistema prisional, né, com
dos apenados, e é difícil eles admitirem, porque um pouco da fala que a doutora trazia antes, racionalmente eles sabem que não devem cometer o ato, mas inconscientemente, às vezes por ter sido vítima, né, ele acaba reproduzindo e depois é penalizado, óbvio, a responsabilização tem que existir. Mas um ponto que eu acho que a gente precisa tomar, e até esses dias numa conversa com a doutora Nádia, é essa questão que a gente tem os estatutos, tem as leis, né? Mas efetivamente a gente não consegue mudar essa cultura, esse comportamento. Por exemplo, a lei do minuto seguinte, ela existe para bonito, né? Que é de 2013, do atendimento integral e imediato à vítima. Se a gente olhar a Chapecó, delegacia funciona durante horário comercial, final de semana não tem uma delegacia especializada. Então, como também que a gente garante que esses estatutos, que essas coisas, efetivamente acontecem? E aí é muito importante, né, esse trabalho do Dr. Simão, da escola, de trazer para a nossa comunidade e da gente se conhecer para a gente conseguir, né, efetivar. E aí a pergunta, né, já me alonguei, mas assim, dessas, saindo um pouco do projeto de vocês, nas clínicas privadas, há procura, porque como a gente vê, as classes, principalmente a escola, é muito fatorizada, as pessoas procuram tratar a questão da violência sexual de criança e adolescente, ou os adultos, ou é descoberto no processo dos atendimentos, e aí se trata ou as pessoas fogem? Curiosidade. Aí nós temos, especialmente a Vânia, que trabalha muito com criança e adolescência, na clínica privada, acho que ela pode dar uma grande consulta. Só para vocês terem uma ideia, fazem 39 anos que só trabalho com criança e adolescente. E não tem 5% de casos assim. Eles não têm mesmo. E os poucos que vieram, foi dessa forma como você falou. Escapou e no momento que a família soube que a criança falou, sumiu. Por quê? Porque geralmente é uma forma de encobrir, proteger, entre aspas, a família, não a criança. E daí que a gente entra nessa questão de prevenção, né? Como é complicado e complexo, né? Porque se pensa pelo menos se estuda para se pensar numa forma da criança conseguir se proteger, mas daí tu está imputando para ela um poder que ela não tem. Por quê? Porque ela ela depende do adulto, né? E o que eu escuto assim ali no serviço, principalmente pré-adolescente e adolescente, se questionando, tá, se a família é a responsável para proteger e não faz, nem o Estado não faz. Porque faz horas que está a minha situação e não vai para frente. Então, há um desamparo em qualquer área, né? Então, ao mesmo tempo, fazer um trabalho, eu acho que é um desafio, né? Um trabalho preventivo. Sim. Justamente por essa dependência que a criança tem em relação ao adulto, que ela não tem autonomia, mas que, ao mesmo tempo, se quer que ela tenha. E aí ela fica dividida nisso, né? Até onde que eu posso ir e o que vai dar, o que vai dar isso aí. Mas, assim, respondendo também daquilo da clínica, a gente não tem casos na clínica. Muito, muito pouco. Muito raro, né? Muito raro. Na clínica privada. Hoje atuando mais com o público adulto, aí vem nas falas das ideias, né? Eu fui vítima, Sim. Eu falei, não tratou, né? Isso é a minha pergunta, sabe? Sempre a gente rompe isso. Sim. Bem, mas desculpa interromper, só também queria, porque nós estamos, então, mais duas questões, porque nós temos um tempo limitado, o cafezinho tem até um determinado horário que a gente tem acordado com eles. Então, vocês me desculpem, eu sei que vai ter muitas questões, eu também queria contribuir, eu queria também questionar, e não vai ser possível. Mas vai ter outro momento, a gente vai continuar, é um assunto muito importante. Sim, a Eliandra? É mais só uma contribuição de uma outra experiência, né, dentro de um contexto hospitalar, né? E eu tive experiência há alguns anos dentro do contexto hospitalar, como psicóloga clínica,
E os serviços estão com a equipe de profissional organizada e que, né, ao observar a situação de risco, né, uma hipótese, uma suspeita, ou até os casos de emergência, quando chegavam, né, vítimas, nós tínhamos um protocolo a seguir e a criança, o adolescente, não sairia do hospital sem o conselho se apresentar no hospital, sem instaurar já o boletim de ocorrência, né? E encaminhar, nós tínhamos toda essa certeza que então, depois do exame de corpo de delito, toda a sequência seria dada, inclusive para a rede municipal também de atendimento. Tanto que esse movimento gerou, no princípio, toda uma organização para que o fluxo de atendimento a vítimas de violência sexual, né, fosse organizado. Isso gerou várias reuniões e se organizou esse serviço dentro do direito. Então, essa experiência no hospital, né? Lembro que é do artigo 10 do Código de Ética, né, que prevê a quebra de sigilo, e que também nós tínhamos espaço enquanto universidade, né, assim, a orientação que nós damos para os alunos é sempre da questão de que, mediante uma situação como essa, nós temos que fazer, né, de alguma forma, um relatório e acionar o Conselho Tutelar, né? Mas acho que tem outras possibilidades. O próprio Ministério Público disse que sem, né, uma denúncia anônima também, porque nós temos algumas possibilidades para poder também amarrar essa situação de alguma forma, né? Até colocar, bem, já colocou o Disque 100, no meu trabalho de dados de abuso sexual também, sempre, quando tem ali a gente buscou sempre pegar os casos que estão mencionados no Disque 100, né? E a gente percebe que o Disque 100, por ser anônimo, ele traz uma dificuldade maior para a investigação, né? Porque você vê, uma casa tal, né, está fazendo tal coisa. Então, como isso também pode ser usado de forma anônima, porque não exige nada, não é, a pessoa não se identifica de forma alguma, pode ser usado como uma espécie de vingança. Essa é a forma anônima, você relatar um fato que depende de acessar a intimidade, a casa das pessoas, vai acarretar numa perda muito grande de potência de investigação. Um suficiente não vai fazer, se for fazer uma visita com o Conselho Tutelar, fazer uma visita, daqui a pouco ele não consegue pescar alguma coisa mais que de errado esteja acontecendo, não vai conseguir prosseguir, né? 20 anos, no caso desse, chegou a denúncia, já não conseguiu comprovar, porque faltou dados, e aqui já Chapecó. E aí, há 8 anos atrás, infelizmente, o agressor voltou a abusar, levou 8 anos, agora, em fevereiro, ele foi preso. Mas mais de 20 anos, né? Então tem essa dificuldade por ser anônimo. Mas o quanto ele é lento e quanto novas vítimas, né? De reconhecer que como é difícil a investigação, por natureza, e se tu joga mais uma calada que é jogar um fato anônimo, quem recebe, sabe o quê? Tá, isso aqui é uma retaliação, é um caso sério, como que eu vou acessar esse dado agora? É uma dificuldade maior ainda. Então, naturalmente, os que têm uma taxa, vamos dizer assim, de aproveitamento menor do que outros meios. Assim. Para a escola é um meio mais forte, já vem uma coisa mais contundente, já vem relato de um professor que viu alguns sinais, seja de palavra, conduta. Sim. Né? Aproveitando, vocês teriam, os convidados, considerações finais para a gente poder ir para encerrando o nosso momento? Então, só que eu gostaria de agradecer, para mim isso é um assunto muito instigante, né? E a nossa base de dados, então, ela está pública, né? Quem tem interesse, deixa eu uma forma de um link para a gente poder disponibilizar para todos vocês, né? Tem um anuário que foi divulgado para a Chapecó, com dados ali, depois sexual que são 5, 6 anos, né? E aí o painel também vai atualizar com os dados do ano passado, mas ele fica permanente e dá para fazer filtros, né? Então ele é bem interativo. Então fica para quem já pegou essa interação com dados aqui para pensar algo local. E só agradecer que a parceria da escola está sendo muito proveitosa para nós, para público, assim, de atender vítima, que é uma demanda que hoje em dia tudo tem como carro-chefe, né? Mas na escola de vocês, com porte, gabarito, né? Então, só agradecer essa parceria. Muito obrigado. Da mesma forma, né? Acho que trabalhar especificamente, não é, com essa problemática que tem nos vindo, e da forma como está acontecendo através desse convênio com o Ministério Público, tem sido assim, eu acho que além da gente disponibilizar a escuta psicanalítica, que ela realmente tem um alcance muito aprofundado nesse tipo de situação,
está sendo, é também, para nós, enquanto profissionais, nos debruçarmos no estudo do cerne que está por trás dessa questão, é algo assim muito, muito gratificante para nós, no sentido de aprendizagem, porque é voltar a mexer no que a gente sempre mexeu e que nos constitui, que são as nossas raízes. A raiz é o sexual. A raiz é o sexual. É o que estaria por trás, né, como pano de fundo, né, em todas as suas dimensões, do que se possa considerar sexual. Então, remontar as raízes da nossa humanidade, rever isso, sendo nós também somos muito gratos de ter essa oportunidade através desse convênio e através dos pacientes, né, que tão dolorosamente nos procuram. Então, nós somos muito gratos. Bem, agradecemos, então, muito a presença de todos vocês, em especial ao Dr. Simão e à doutora Návia, pelo teor das contribuições, e que isso aí é um assunto que a gente vai estar, no transcorrer do tempo, sempre trabalhando, e principalmente na nossa clínica, né? Na clínica que nós temos ali no serviço, o quanto que tem nos proporcionado assim, um aprendizado também nesse aspecto muito incrível. Então, é muito grande, assim, a gente é muito grato também pela essa questão da parceria, né? E agradecemos também muito um agradecimento especial ao Café Brasiliano, a Carla e o Miguel, que sempre nos acolhem de uma forma assim muito generosa e com o seu cafezinho sempre saboroso. Então, uma boa tarde e um bom fim de semana a todos e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Boa tarde.